Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo pela manhã, onde nós vamos meditar na nossa segunda lição do livro Recordando, na verdade, o Evangelho para a Vida Real. E pensando sobre o prazer da obediência. Semana passada nós pensamos e respondemos a pergunta: por que a cruz? Os irmãos estudaram, conduzidos por Jonathan, Mois e Emanuel, por que o Senhor escolheu a cruz e por que foi esse o caminho traçado pelo nosso Senhor. Nós vimos que o caminho da cruz ele foi um caminho primeiramente traçado para as pessoas das piores espécies, escravos, pessoas que cometeram crimes terríveis, e o nosso Senhor morreu desta maneira. E nós aprendemos que foi por causa do meu e do seu pecado, né? E, consequentemente, tudo começou quando o nosso pai Adão, né, o pai da raça humana, juntamente com a sua esposa Eva, desobedeceram uma ordem direta de Deus e arcando com isso a consequência dessa desobediência, né? Eles foram banidos da presença de Deus, foram expulsos da presença de Deus, perderam todo o privilégio de estar na presença de Deus, o privilégio de, segundo o propósito de Deus, de governar o mundo juntamente com Deus, né? A sua presença, os benefícios que tinham de toda a criação, e então sofreram por conta, tiveram seus dias de vida limitados por conta disso também. E o pecado de Adão, então, ele foi transferido para toda a raça humana, agravado por nós por causa dos nossos próprios pecados, né? Agora, quando nós pensamos então na cruz, a cruz ela tem um duplo significado. Ela é uma expressão da ira de Deus para com o pecado, mas ao mesmo tempo ela representa uma atitude de amor de Deus por nós, né? Porque uma vez que o homem pecou contra Deus, Deus teve a sua santidade ofendida. A santidade de Deus ela exige que o transgressor ele seja punido. A justiça de Deus vai cobrar isso, né? Então, quando Deus envia o seu Filho Jesus Cristo a morrer na cruz em nosso lugar, levando sobre si as nossas dores, a nossa culpa, Deus estava derramando sobre ele toda a sua ira. E nós percebemos claramente isso na oração de Jesus no Getsêmani, quando ele se sente só, ele sente o peso do pecado da humanidade sobre si. Então, ali é uma representação muito grande do peso do pecado da humanidade sobre Jesus, né? Mas não foi somente uma atitude para que Deus desviasse a ira dele de nós para Cristo, mas uma atitude de amor também, porque uma vez Cristo nos substituindo, nós teríamos a possibilidade de desfrutar da vida que há nele, né? Jesus, como Cordeiro de Deus, ele foi perfeito, né? Nós olhamos para as Escrituras e vemos que Jesus não cometeu pecado algum. Ele confrontando as pessoas do seu tempo, ele disse: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Embora Jesus tivesse nascido em uma família grande, e segundo Mateus 13, 55 e 56, uma família de 4 irmãos, várias irmãs também, Jesus sempre manteve a sua integridade, né? Jesus também ele teve uma obediência perfeita à lei de Deus, né? Ele, entendendo que a lei de Deus ela expressa o caráter de Deus, expressa a moral de Deus no homem, né? E ele se submete então a Deus, porque essa era a sua vontade. Em João 4:34, nós vemos que quando os discípulos procuram a Jesus para lhe oferecer comida, ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus estava totalmente submisso a Jesus,
na sua missão. Ele foi obediente e essa obediência foi uma obediência voluntária. Daí então a nossa lição propõe a pensarmos que Jesus teve dois tipos de obediência. Obediência ativa e uma obediência ativa. Para nós pensarmos sobre a obediência ativa de Jesus e também passiva, nós temos que analisar a sua vida e morte, considerar isso, né? Porque tanto uma quanto a outra, elas tiveram consequências diretas para a nossa vida. Tudo que Cristo fez, né, seja na sua vida ou na sua morte, Ele fez por nós, Ele fez como nosso substituto, né? Então, com relação à lei de Deus, a lei de Deus ela foi implantada, estabelecida nas Escrituras, e ela reflete exatamente a natureza moral de Deus. Essa lei que foi impressa no coração de Adão, né, que trazia ordenanças e penalidades. Então, à medida que eu obedecesse a lei, né, eu teria benefícios dela, e à medida que eu transgredisse a lei, eu sofreria a consequência. Então, dessa maneira, Jesus nasce sob a lei, porque veio obedecê-la perfeitamente em nosso lugar. A encarnação de Cristo, essa identificação de Jesus com a raça humana, foi para que ele fizesse exatamente aquilo que eu e você não pudemos fazer. Ou seja, obedecer totalmente a lei, satisfazer plenamente a vontade moral de Deus. Porque uma vez que nós não conseguimos fazer isso, nós somos alvos da ira de Deus. Porque aquele que transgride a lei, ele recebe a punição da lei. Então a lei ela tem esses dois lados da moeda. Ela exige a obediência, mas aquele a quem não cumpre com a lei exige a punição também, ela exige a penalidade. Então, uma vez na condição de pecadores, nós não conseguimos por nós mesmos, como filhos de Adão, por nossa própria natureza pecaminosa, nós não conseguimos obedecer a lei de maneira que satisfaça a Deus. Ou seja, Cristo então, como o Cordeiro de Deus, perfeito, sem nenhum pecado, o próprio Deus, ele assume forma humana e vive a nossa vida de maneira que agrade a Deus. Ou seja, ele vive de uma maneira perfeita. Ele obedece todo o padrão da lei. Então, essa lei perfeita de Deus, essa perfeita obediência à vontade moral de Deus, ela se constitui então na sua obediência ativa. O fato de Jesus assumir forma humana e obedecer cada critério da lei, ou seja, cada aspecto da natureza moral de Deus, faz então dessa sua obediência uma obediência ativa. Então, como nosso representante, ele não está somente obrigado a obedecer às ordenanças da lei, mas também sujeito a sofrer a penalidade da lei. Então, o apóstolo Paulo vai nos ensinar de que Adão, o primeiro Adão, ele é o representante da raça humana e é aquele que trouxe o pecado, né, a todos nós, mas Jesus, então, ele é o nosso representante estabelecido por Deus, um representante legal. Então, Jesus Cristo ele assume a nossa responsabilidade em viver todos os preceitos da lei, obedecendo cada ordenança, mas como representante legal, ele também está sujeito à penalidade da lei, né? E aí, o autor dos Hebreus, no capítulo 10, verso 10, diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, esse sofrimento de Cristo em nosso lugar constitui a sua obediência passiva, ou seja, ele nos substitui, ele se coloca em nosso lugar. E nós temos que pensar que o sofrimento de Jesus, ele não começa e termina na cruz. Pelo contrário, a sua humilhação, essa obediência
passiva e sofredora começa na sua própria encarnação, porque nós estamos falando de um Deus eterno, adorado na glória, na eternidade. Ele assume forma humana para que houvesse uma identificação entre nós e ele, para que ele fosse tentado em tudo, tivesse toda a possibilidade de experimentar as tentações humanas e então se tornasse o nosso mediador, o nosso intercessor. Então o seu sofrimento ele começa já na sua encarnação, quando ele deixa a sua glória, né, e ele assume forma humana, sujeito às nossas fraquezas, enfermidades, toda e qualquer possibilidade, sujeito ao homem, para que houvesse de fato uma identificação conosco. Então essa forma de vida, essa obediência sofredora, ela traduz para nós então numa obediência passiva. Ele é aquele que vive a vida perfeita em nosso lugar, obediência ativa, né? Ele foi voluntário a isso, e a sua obediência passiva no sentido de sofrer em nosso lugar. Ele satisfaz a lei tanto em obedecer os seus mandamentos, impossível para nós. Ele também assume nosso lugar, nos substituindo na cruz, assumindo a nossa culpa, sofrendo em nosso lugar. Isso é a sua obediência passiva. Toda a sua vida foi de obediência sofredora e sofrimento obediente, né? Logicamente que essa obediência ela teve o seu auge na cruz. Jesus, quando ele ora ao Senhor, ele fala: Pai, se possível, afaste-me esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. E Jesus foi ativo mesmo em sua morte, né? Não a ideia aqui de passividade não significa que Jesus não estava em ação. Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ele serviu tanto como sumo sacerdote, como sacrifício. Então, a obra de Cristo, ela destaca essa dupla ação de Jesus, né? Ele foi sacerdote, no sentido daquele que se colocou diante de Deus em nosso lugar, e também ele se sacrificou no sentido de ele mesmo sendo a oferta em nosso lugar. Por isso que o autor aos Hebreus diz: o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, ou seja, sem pecado, sem mancha, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que a gente sirva a Deus. Ele é aquele que cumpre a função de sacerdote, ele representa aqueles que creem, confiam nele diante de Deus, e ele é o próprio sacrifício levado pelo sacerdote, que aplaca a ira de Deus, que assume toda a culpa em nosso lugar. Porque o pecado, então, ele violou a justiça de Deus, ele desperta a sua ira, ele cria uma inimizade entre nós e Deus e nos coloca, então, sob uma maldição, sob o domínio do pecado. Então, o homem sem Cristo, ele está espiritualmente morto. E por isso, então, que Jesus veio, para que houvesse a reconciliação entre o homem e Deus. Então, essa é a ideia de o prazer da obediência, um conceito de ativa e passiva. Uma vez unidos com Cristo, não é? A ideia de que Jesus viveu e morreu em nosso lugar, assumiu a nossa culpa, a nossa responsabilidade de obedecer a lei de Deus perfeitamente, né? Traz a ideia de uma obediência ativa, né? E ele assumir nossa responsabilidade pela desobediência e pagar o preço em nosso lugar, é a sua obediência passiva. Agora, como que é possível então a gente imaginar de um inocente sofrer pelos culpados? Por que isso? Né? Aparentemente não parece um ato de justiça, mas Jesus ele foi nomeado por Deus Pai, como nosso representante legal.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 5,19, diz: logo, assim como por meio da desobediência de um homem, no caso Adão, muitos foram feitos pecadores. Então a raça humana, ela herdou essa herança de Adão, o nosso representante no Éden. Assim também, ou desta maneira, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, pela obediência de um único homem, de Cristo, que cumpriu com as exigências da lei em nosso lugar, aqueles que crerem nele, muitos serão feitos justos, ou seja, declarados justos. Esta é a representação legal, é a base a qual a morte de Cristo se torna eficaz para nós. Pelo fato de Deus ter estabelecido a pessoa de Jesus como nosso representante legal, nos dá essa identificação, ou seja, pela vida de Cristo, por causa da sua vida perfeita, nós também agradamos a Deus em Cristo pela sua vida obediente. E também nos aproximamos de Deus quando nos identificamos com Ele pela sua morte. Por isso que Paulo fala que nós fomos crucificados com Cristo. O apóstolo Paulo vai usar, para representar essa nossa ligação, essa união com Cristo, algumas expressões, por exemplo, em Cristo, estando nós nele e no Senhor. Então, isso representa a nossa união com Cristo. E dando, então, uma definição da nossa união legal e vital. A vida e morte de Cristo, elas nos dão acesso a Deus, porque nós estamos ligados a Ele pela fé diretamente. Então, uma união legal diz respeito ao fato de que Cristo foi designado por Deus para ser nosso representante por meio de sua vida e morte. Então essa é a base que nós temos para ter esperança em Cristo e para termos uma vida cristã vitoriosa. Nós merecíamos o pecado porque não conseguimos obedecer à lei, mas Jesus a obedeceu perfeitamente e merecíamos a culpa, a penalidade, porque não obedecemos. Mas Jesus também, ele assumiu a nossa responsabilidade. E essa, então, união legal é descrita pelo apóstolo Paulo de algumas maneiras. Quando ele escreve aos Gálatas 2,20, que nós fomos crucificados com Cristo. Então, há uma identificação nossa com Cristo na sua morte. É por isso que o discípulo de Cristo, ele morre para o pecado, ele morre para o mundo. Ele se torna, ele não tem mais prazer no mundo. João vai dizer que aqueles que são amigos no mundo são inimigos de Deus. Não é o caso do discípulo. Nós fomos sepultados com ele, Romanos 6,4. E estamos vivos com ele. Paulo vai dizer aos Efésios 2,5 de que nós temos vida em Cristo, quando ganhamos vida em Cristo, quando nós ainda éramos pecadores. Se refere à nossa união com o Senhor. Então, essa vida perfeita de Cristo foi por amor a nós. E quando ele morre na cruz para sofrer no nosso lugar, nós também morremos. Essa é a ideia da identificação. Assim como a culpa do pecado de Adão foi cobrada de nós, porque Adão era nosso representante legal, a vida sem pecado de Cristo, como sua morte, que suportou o pecado, foram creditadas a nós. Jesus, então, ele age aqui como um mediador, né, de uma nova aliança. É aquele que nos substitui para uma vida perfeita e também assumindo a nossa culpa, recebendo a penalidade. E pela fé em Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus. Deus teve prazer nisso. O profeta Isaías vai dizer de que a Deus agradou-se moê-lo, né? Por causa disso, porque nós somos o fruto dessa obediência ativa e passiva do Senhor, desse prazer na obediência, porque a consequência dessa ação é que aqueles que crescem nele teriam vida, né? Então, essa é a ideia.
A cruz era necessária, porque eu e você pecamos. A santidade de Deus foi ofendida. A justiça do Senhor exige que haja uma punição. Quem transgride a lei, né, o salário do pecado é a morte. Cristo fez isso por nós. Ele viveu de maneira irrepreensível, né? Ele foi o único sem pecado, né, na face da terra. Então ele foi um representante legal, e, como as Escrituras dizem, um cordeiro imaculado, de acordo com a orientação do Antigo Testamento, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Então, o seu sacrifício foi aceito por Deus. E aqueles que creem em Cristo, têm fé em Cristo, se tornam, então, membros da família de Deus, porque Cristo, então, se tornou o nosso advogado junto ao Pai. O que nós aprendemos com essa lição? Primeiro, nossa união legal com Cristo nos dá o direito a tudo que Cristo fez por nós, quando agiu em nosso lugar como substituto. Há uma canção antiga que expressa exatamente isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não se refere à ideia falsa que nos ensinam de que todo crente, então, tem que prosperar financeiramente. Não, mas está dizendo aqui sobre as bênçãos espirituais em Cristo. Eu estava morto, né, nos meus pecados, né, mas por causa do Evangelho, a boa notícia de Deus, nós cremos que ele teve uma vida perfeita e isso agradou a Deus, mas a lei exigia que houvesse uma punição ao transgressor. E ele também assumiu o nosso lugar na condição de nosso substituto. E a nossa fé nele, ela tem o seu efeito, porque ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Então, nós fomos reconciliados com Deus. Então, o primeiro aspecto é que, de fato, o que ele conquistou na cruz, ou seja, venceu, ele levou sobre si os nossos pecados. E o Senhor, ele se esqueceu dos nossos pecados. Toda a nossa culpa foi lançada sobre ele. Né? Então nós fomos declarados justos por causa de Jesus. E a vida que Cristo tem, confirmada pela sua ressurreição, é compartilhada com os seus filhos, com aqueles que creem nele. Então tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, não porque merecemos, mas pela graça de Deus. Então, diante de tamanha maravilha, em tempos tão difíceis, a nossa atitude deve ser de louvor a Deus, de adoração ao Senhor, né, e de uma vida de fidelidade, né, sempre lembrando-se da nossa união com o Senhor. Só temos o privilégio de dizer que somos filhos de Deus, só temos o privilégio de dizer que somos alvos da sua graça, que desfrutamos da vida eterna, que ainda não se concluiu. Nós temos hoje a paz, o amor no coração, não temos medo da morte, temos o Espírito Santo que habita em nós, mas essa vida eterna há de se concluir no dia que o Senhor voltar, quando nós recebermos um novo corpo, né, e desfrutarmos da sua presença eternamente. Então, as Escrituras falam que hoje nós o vemos como que por um espelho, como se fosse um enigma, mas um dia o veremos face a face. Assim como ele nos vê, nós o veremos. Então, e a Bíblia fala que a natureza, ela geme aguardando essa redenção. Ou seja, o dia que o Senhor vir vai buscar a sua igreja e julgar aqueles que estão longe. Então, irmãos, é um privilégio para nós, né? E nenhum mérito nós temos nisso. Eu e você não contribuímos em nada, porque, como as Escrituras dizem, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? E Deus fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele, e por causa de Cristo, então, né? Efésios 2,8 diz que a salvação, ela é um dom de Deus, né? Não vem de vós, para que o homem não se glorie. Então é todo o mérito de Cristo, que viveu de maneira obediente, uma obediência ativa,
obedecendo cada conceito da lei, e uma obediência passiva em receber a punição da lei, no sentido de que não que ele tenha pecado, mas ele assumiu a nossa culpa. E isso então satisfez, aplacou a ira de Deus. Portanto, todos aqueles que creem em Cristo, que servem, que se entregam a Ele, desfrutam dessa paz, desse perdão de Deus e têm vida eterna no Senhor. Que nessa manhã de domingo, em tempos tão difíceis, a gente se alegre nessa verdade eterna, e temos tido tantas coisas que perdemos o privilégio, né, de termos. A nossa liberdade está tão limitada. Não podemos ir trabalhar, estudar, não podemos passear com naturalidade com a nossa família. Muitas coisas têm nos sido tiradas por conta desse vírus. Mas eu queria que você refletisse nessa manhã de que a nossa união com Cristo, a vida eterna, nada e nem ninguém pode nos tirar. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 8, ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? E ele afirma anteriormente, o que poderá nos separar do amor de Deus? Será altura, profundidade, fome, nudez, perigo, espada? Nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Podemos estar separados fisicamente um do outro, podemos estar privados de algumas coisas, mas nada e nem ninguém pode nos privar da presença de Deus, porque Ele teve o prazer na sua obediência, Ele executou com perfeição a sua obra na cruz. A sua vida e morte cumpriram com o seu propósito. Então eu e você hoje temos vida por causa de Jesus. Alegre-se nisso. Louve a Deus por isso. Adore ao Senhor por conta disso. E se você tem dúvida, você que me ouve nessa manhã de domingo ou em qualquer outro momento que você está me ouvindo, vou lhe fazer uma pergunta. E se a sua resposta for negativa, eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor. A pergunta é a seguinte: se Jesus voltasse hoje, talvez você questione, será que isso é verdade? Vamos partir do princípio da hipótese de que a Bíblia é a palavra de Deus, e de fato ela é, e que ela vai cumprir com tudo aquilo que está escrito nela. Portanto, a segunda vinda de Cristo ela é real. Se Cristo voltasse hoje para buscar a sua igreja, para julgar aqueles que estão longe, a Bíblia fala de dois lugares. Um lugar é desfrutar da presença gloriosa do Senhor, num lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá necessidade nem de sol, nem de lua, porque a glória do Senhor vai iluminar esse lugar. Aqueles que confiaram a sua vida a Cristo, ou seja, viveram segundo a sua vontade, e a sua vontade está descrita, prescrita na palavra dele, Bíblia, vão estar lá com ele. Esse lugar se chama céu, a Nova Jerusalém. Agora, há também outro lugar chamado inferno, preparado para o diabo e seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a Cristo. João, no seu Evangelho, capítulo 1, diz que Jesus, quando ele fala sobre a sua encarnação, ele fala, este era a luz dos homens, mas os homens não o receberam. Mas embaixo ele diz que aqueles que o receberam, o Senhor deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os filhos de Deus vão desfrutar eternamente da sua presença. Aqueles que rejeitaram a Cristo, viveram seguindo o seu próprio coração, vivendo de acordo com a sua vontade, vão passar a eternidade no inferno, um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga, um lugar de tormento eterno. Então, a pergunta é, aonde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? E essa resposta depende
da sua decisão com relação a Cristo. Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já se entregou a Ele, reconhecendo, Senhor, eu sei que os meus pecados, por causa de... Eu tenho uma natureza pecaminosa por causa de Adão, o meu primeiro representante. Eu nasci pecador, como disse Davi. Eu sou um pecador e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sou um pecador, mereço a punição eterna por causa disso, mas eu confio que o Senhor assumiu a minha culpa. E por causa da sua vida perfeita, eu posso desfrutar de vida eterna. Então, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero me tornar um discípulo teu. Eu quero viver de acordo com a sua vontade. E eu te peço, Senhor, entra no meu coração. Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim. Peça misericórdia, Deus. Peça que o Senhor venha habitar na sua vida hoje, para que você não tenha medo de um vírus, para que você não tenha medo de um acidente, para que você deite a sua cabeça no travesseiro e possa dizer como salmista: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me levantou. Que você possa descansar e não temer a morte. Possa descansar no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.